Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio 154, seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, iTunes, ou da sua toalhinha amarela que está rodando freneticamente em expectativa para a temporada. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana deste programa, e hoje, para a gente falar em mais um confronto, essa nossa série especial de rivalidades, eu tenho a presença dele de volta ao melhor de todo o Brasil, Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Danilo, boa noite, Ricardo, boa noite às nossas convidadas, aos ouvintes, e estamos aqui juntos novamente para mais um episódio dessa série maravilhosa de rivalidades históricas. Então, vamos que vamos. Isso, e a chefia está presente aqui mais uma vez. Ricardo Rezende, seja bem-vindo de volta ao Black Yellow Brasil. Muito boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Boa noite, amigo ouvinte. Bom dia, boa tarde para você que está conectado conosco. Uma satisfação imensa estar de volta depois de 2 programas ausentes. Estava me coçando para não participar. Queria muito estar envolvido nessa série tão especial que a gente está fazendo. E, felizmente, aqui hoje para falar um pouco sobre essa rivalidade contra o Denver Broncos. Estão marcadas por bons momentos, momentos complicados, momentos divertidos e momentos tristes. Então, vamos lá, que o episódio tem tudo para ser bastante legal. É isso, e vocês que já estão acompanhando essa nossa série de episódios, vocês sabem que a gente traz torcedores do adversário em questão no programa, e para isso hoje temos 2 torcedoras, por ordem alfabética, ela que representa o Mile High Brasil, Ana Luísa Figueiredo. Seja bem-vinda ao Black Yellow Brasil. Valeu, Danilo. Olá, pessoal. Vamos lá falar sobre essa rivalidade aí na AFC. Isso aí. Isso, e pelo lado de Broncos Brasil, Luísa Lara, seja bem-vinda ao Black Yellow Brasil. Obrigada, Danilo. Obrigada, pessoal. Fico muito feliz com o convite e muito animada de falar dessa rivalidade. Acho que vai ser um programa bem bacana. Muito bem, o Denver Broncos é uma franquia que data dos anos 70, acho que a primeira temporada é de 1970, inclusive, 70, 69. Então, os confrontos de lá para cá, evidentemente, só vêm desde os anos 70. O Broncos e Steelers, eles começam a se encontrar bem junto do realinhamento da NFL, da fusão com a AFL, né? O Broncos era da AFL, e a minha cabeça completamente esqueceu disso. Sim. O Broncos não é do ano de 1970, o Broncos jogava na AFL enquanto o Steelers estava na NFL. É por isso que eles não se encontravam. Quando ocorreu essa fusão, e aí o Broncos veio para a NFL, ocorreu a divisão em 2 conferências, como a gente conhece hoje. O Steelers foi um dos 2 times que saiu da NFL e veio parar na Conferência Americana, tá? E o Broncos também jogava pela Conferência Americana, então eles começam a se encontrar em 1970. De lá para cá são 32 jogos, se você considerar temporada regular e jogos de playoff. O Steelers tem 11 vitórias, o Broncos tem 20 vitórias e tem um empate nessa história inteira. Esse único empate ocorreu em 1974, 35-35. Deve ter sido um jogo maravilhoso, pena que eu não tenho acesso ainda ao box score dele. Mas enfim, o nosso objetivo é falar sobre o confronto direto mais do que a gente viu. E vamos começar falando pelo lado do adversário. Eu queria ver de vocês, meninas, que boas lembranças vêm a vocês quando a gente fala de Steelers e Broncos. Deixa eu começar com você, Luísa. Bom, eu comecei a assistir a NFL mais ou menos entre 2014 e 2015, então o meu histórico ele é bem positivo, principalmente no que diz respeito aos jogos em casa. Eu acho que a gente tem tido uma trajetória muito bacana contra o Steelers em casa. Acho que o Big Ben, principalmente, não gosta muito do Mile High, não apresenta seu melhor lá. E, assim, eu lembro de 2 jogos
jogos específicos, assim, que me marcaram muito. O primeiro foi o de 2015, né, do Divisional, quando a gente ganhou um jogo bem equilibrado até o último quarto, e foi um jogo que eu tenho muito na memória, foi uma performance que eu gostei muito do time todo, e é um dos jogos que eu mais me lembro. E já numa fase um pouquinho pior, me lembro muito de 2018, um jogo bagunçado, né, bem diferente do jogo anterior, onde a gente tinha ganhado, um jogo bagunçado, confuso, que foi definido ali como interceptação no final, mas assim, sempre reforçando muito essa presença forte, né, em casa do Broncos, e essa dificuldade, eu acho, do Steelers de viajar para Denver e de atuar na frente da nossa torcida. E você, Ana, como é que vem a memória quando você fala em Steelers contra Broncos? Olha, eu devo dizer que eu e a Luísa, a gente tem isso em comum, a gente começou a torcer mais ou menos na mesma época, então os confrontos são mais recentes. Acho que, fora esse último aí, da interceptação do Shelby Harris, que é o mais recente, de 2018, tem aquele jogo dos playoffs de 2015 e 2016, né, em janeiro de 2016, que foi bem marcante, porque a gente avançou para ganhar o Super Bowl. E por mais que eu não tenha assistido esse jogo, eu não poderia deixar de falar não assisti ao vivo, porque eu já vi algumas vezes ele no Game Pass e tudo mais. É aquele famoso jogo do Tebow, né? O jogo primeiro jogo de prorrogação definido com a nova regra na época, em que o Tebow fez um milagre e levou os Broncos à frente. Foi o jogo do milagre, né? E foi um jogo muito marcante na história, e talvez aquele lance seja um dos lances que, mesmo tendo sido um quarterback que não foi pra frente com o time, numa temporada que os Broncos foram pros playoffs com 8-8, ganhando a divisão, é difícil até imaginar isso hoje, mas é um jogo em que marcou muito a torcida, e ninguém acreditava, nem mesmo a torcida de Denver acreditava que os Broncos ganhariam aquele jogo, e ganharam mesmo assim. Olha, falar pra vocês que, do meu lado, todos esses jogos que vocês mencionaram são só lembranças terríveis, assim, terríveis. Esse jogo do Tebow, acho que foi a primeira temporada que eu comecei a assistir com atenção. E, porra, o final do jogo, eu tava em pé na sala, e, porra, tá vendo como é que você faz? Assim que você mostra que tem um quarterback. Pô, conseguimos empatar, agora a gente vai. E aí, primeiro lance da prorrogação, comecinho da primeira, dá uma tragédia daquela e volta a língua pra chicotear. Isso não podia ser pior. E aí você tem esse lance, você tem esse jogo de playoff em 2016. Que eu tenho contato com o pessoal que fazia transmissão lá do Esporte Interativo, né? Naquele dia, acho que estavam Luiz Felipe Freitas e Pedro Pinto comentando. Sim. Então, eu sempre digo pra eles que eu adorava assistir com eles transmitindo, mas esse jogo específico foi a primeira vez que eu desliguei a TV enquanto eles estavam fazendo. Porque enquanto o Steelers ainda estava numa campanha com plena possibilidade de virar o jogo e vencer, eles já estavam discutindo, entrando no embalo da transmissão americana, certamente, como é que ia ser o confronto entre Tom Brady e Peyton Manning na semana seguinte. Porra, o jogo ainda tá acontecendo. Por que vocês já estão falando do jogo da semana que vem? Dá um crédito, né? Porra, dá uma moralzinha. Ainda dá. Não deu nessa semana. E esse último jogo, 2018... Eu tava em São Paulo, eu reuni uma galera para assistir e, bicho, tudo deu errado nesse dia. O lugar onde a gente ia assistir o jogo, a sala onde tinha todas as TVs para transmitir, estava reservada para outro evento e eles não avisaram. E a gente teve que mudar de lugar no começo do jogo. Tava chovendo pra caceta e caiu o sinal de TV a cabo da onde a gente tava, acho que era o Applebee's. Caiu o sinal, então não tinha TV. A gente ligou 4G, uma bateria extra no celular pra ele não desligar, e ficamos assistindo pelo Game Pass num celularzinho. Assim, um grupo de pessoas com um celular assistindo. Nossa. E ainda pra ver uma loucura dessas.
eu tenho uma memória, assim, um pouco triste, mas que não, assim, acho que eu não vou esquecer tão cedo. Eu tava viajando e eu fui para um bar para poder assistir o jogo com uma camisa do Broncos, né? E aí, várias televisões ligadas em jogos e, assim, nenhuma no jogo do Broncos com os Steelers. E eu, meio triste, né? Virei para um garçom e falei, poxa, não tem... Será que tem como eu assistir? Aí ele me apontou uma televisão lá no cantinho, assim, onde não tinha ninguém no bar, assim, totalmente isolado. Eu fui para lá, fiquei quietinha assistindo o jogo, porque não tinha ninguém torcendo, só eu assistindo. E eu fiquei lá, tal, até o fim do jogo. E na hora que o Broncos ganhou, assim, foi uma temporada, a Ana, com certeza, acredito que ela compartilha do meu sentimento, mas foi uma temporada, assim... Frustrante, né? Tava tudo muito triste, o Keenum não deslanchava, o time, assim, tinha dia que ia muito bem, tinha dia que decepcionava, você nunca sabia o que esperar. E depois da interceptação do Shelby Harris, teve um momento que foi muito lindo. Foi o meu fundo de tela do celular durante muito tempo, que eles se juntaram todos, né? Lá os jogadores estavam em campo e tiraram uma foto muito legal. Uma foto. E aquela foto, assim, me marcou muito, porque, assim, o time não estava bem. Foi uma vitória que não foi só mérito nosso, né? O Steelers teve momentos ruins durante o jogo, e aquela cena deles ali abraçados no fim foi um consolo, assim, foi o que me acalentou depois de passar aquela situação, eu sozinha, todo mundo olhando, eu vendo o jogo no cantinho do bar, e eu falei, pelo menos o time tá coeso, tá unido, então eu lembro muito desse momento, acho que foi um jogo que eu gostei muito de ver. E o próprio Shelby Harris, durante algum tempo, ele disse que levava o crédito pela briga nos Steelers, né? Que ele falou que... Porque depois desse jogo, que teve declaração polêmica do Big Ben sobre o Antonio Brown e tudo mais, e aí gerou toda a questão do próprio Antonio Brown, e aí ele, por muito tempo, comentava... Foi perguntado na NFL Network uma vez, e ele falou que ele aceitava o crédito por ter bagunçado com os Steelers, né? Mas realmente foi um jogo bem marcante, assim, no meio de uma temporada ruim. Eu acho que talvez seja o jogo que se destaque dentro dessa temporada. Tenha sido esse. Que era uma vitória que a gente não estava esperando mais, assim. Acho que a gente estava 5-6, né, nesse ponto. E aí a gente já estava ainda estava com o técnico, que eu não vou citar o nome, e aí ele estava não cai, né, já estava mais caído do que outra coisa, e não era realmente um bom momento nosso, e foi um momento em que deu uma revitalizada, assim, no time, e talvez tenha unido alguns laços que não teriam unido com outro resultado. E uma coisa que eu acho legal desse confronto, e eu acho que desses últimos, né, pelo menos dos que eu vi, esse do Tebow também, que acho que é um jogo histórico, assim, a gente tem tido jogos disputados, né, tanto esse, que foi definido ali numa interceptação no finzinho, aquele dos playoffs também, entrou no quarto totalmente sem definir, né, o jogo foi definido ali no finzinho, então eu acho que é um confronto que tem essa emoção, né, de esperar até o fim, de nunca estar bem definido, né, nesse momento, por exemplo, de 2018, nós estávamos numa situação muito pior, né, a gente não era considerado favorito de jeito nenhum, mas a gente jogava em casa, a gente sabe que contra os Steelers isso é um ponto muito favorável, então, assim, mesmo com os times em situações diferentes, são jogos que têm um certo equilíbrio e que, pelo menos para mim, têm sido jogos, assim, muito marcantes no histórico do Brown. Concordo. Ricardo, Germano, vocês querem compartilhar memórias ruins também desses confrontos? Foram realmente 3 jogos, foram 3 jogos super peculiares. Quando eu falei de momentos divertidos no início do programa, eu lembro muito desse jogo dos playoffs, do Divisional em Denver contra o Peyton Manning. O Steelers estava todo remendado, porque foi na semana seguinte daquela batalha contra o Cincinnati Bengals no Wild Card. Então o Steelers já estava sem um Bell machucado e sem o ex-camisa 84 que sofreu uma concussão na semana anterior, proporcionada pelo Vontaze Burfict. E assim, o Steelers estava puramente como azarão naquele dia. O Broncos, um dos melhores times de temporada regular, uma super defesa.
A esperança estava lá embaixo, mas o Steelers foi criando um bom ritmo ao longo do jogo, teve bons momentos na partida, e quando foi chegando de fato no final do jogo, teve um lance do Peyton Manning, que não é o quarterback mais ágil do mundo, como a gente sabe, já estava no último ano da sua carreira, não tinha tido uma temporada nível Peyton Manning que a gente estava acostumado a ver, e teve um lance no final, no terceiro quarto, não lembro, foi no final, foi na reta final do jogo, que o Manning vai escapar de um sec, chegou a pressão do Steelers, ele escapa do sec, porém ele cai no chão, ninguém chega para fazer o touchback nele, enfim, tocar nele para encerrar a jogada, ninguém consegue, ele se levanta, lança o passe e consegue uma nova descida, e ali foi o que mudou o rumo do jogo, basicamente. O Steelers estava saindo bem, estava com o Martavis Bryant e o Sammy Coates de wide receiver naquele dia, estava com o Fitzgerald Toussaint como running back, que depois sofreu o fumble do DeMarcus Ware, enfim, mas esse lance do Peyton Manning caindo, ninguém conseguindo fazer o contato para acabar a jogada, ele se levantando e convertendo a primeira descida, foi a pá de cal. Eu nunca esqueço desse momento. Inclusive o Germano está aqui conosco, estava aqui na minha casa vendo esse jogo do meu lado, e ele é uma testemunha de como eu estava sentindo o cheiro da merda de longe nesse dia. Quando isso aconteceu, tava muito bom para ser verdade, e a gente de fato perdeu o jogo, que o Steelers jogou bem. Até hoje esse jogo tá assim, quando a gente fala de grandes jogos do Mike Tomlin como técnico dos Steelers, é um dos jogos que sempre devem ser citados, porque o Steelers realmente estava muito remendado. Como eu disse, estava sem o Bell, sem o ex-camisa 34, e o Big Ben, ele se machucou no final desse jogo contra o Bengals. Existia toda uma expectativa se o Big Ben jogaria ou não jogaria. A gente sabia que o Big Ben ia jogar, obviamente, assim, nem que seja com o pé, o Steelers teria mais chance de ganhar, mas houve uma expectativa ao longo daquela semana se o Big Ben teria condição de jogo, e o Steelers realmente jogou de igual para igual, venceu o time que tinha os playmakers. O Broncos, como o DeMarcus Ware forçando um fumble e o Peyton Manning sobrevivendo nesse lance, e acabaram com o jogo. Eu não fico muito triste com essa partida, porque, primeiro, é a memória boa que eu tenho. Como o Ricardo falou, a gente viu o jogo junto, ele, o Caio, e também um colega dele, torcedor do Buccaneers. Acho que um dos únicos torcedores do Buccaneers no Brasil. Nós vimos o jogo juntos lá na casa dele. E, assim, a gente chegou para esse jogo... nós chegamos como franco-atiradores. A realidade era essa. A gente já tinha, como o Ricardo falou, ganho uma verdadeira batalha contra o Cincinnati Bengals, onde a gente já não estava com o Bell, a gente perdeu o AB. No jogo contra os Broncos, a gente chegou até mesmo sem o DeAngelo Williams. Enfim, foi realmente... a gente encarava aquela partida como, se der, deu, vamos embora, vamos tentar. Eu, pelo menos, não estava com muita expectativa, não. Eu lembro até de um lance curioso, que o Sammy Coates, ele era rookie naquela temporada, e a gente estava vindo de uma sequência muito boa de escolhas no draft de wide receivers, né? Então a gente estava botando um pouco de expectativa nele, esperando alguma coisa, já que ele seria o wide receiver número 2 daquela equipe, naquele jogo. E assim, como eu falei, eu não fico muito triste com essa partida, porque realmente a gente foi de franco atirador. Nosso time estava muito desfocado, principalmente em posições de playmaker. Você perdeu o Bell, o DeAngelo Williams, que era um ótimo reserva, e principalmente perder o Antonio Brown não é fácil para qualquer time. Então eu realmente não tenho memória ruim desse jogo, não, sendo muito sincero. Ainda mais porque, mesmo que a gente tivesse passado dos Broncos, a gente ia levar uma verdadeira traulitada dos Patriots. Então, eu fico até feliz que a gente tenha perdido, que os Broncos tenham passado, porque aí eles conseguiram ganhar, graças a Deus, e evitaram mais um Super Bowl para Tom Brady e companhia. Mas só dando ênfase em uma questão desse jogo, realmente, como o Ricardo falou, foi um grandíssimo, na verdade, jogo do Mike Tomlin, porque, como eu falei, a gente estava muito desfalcado. E a equipe jogou de igual para igual. Jogou realmente de igual para igual. A diferença foi aquele infeliz fumble do Fitzgerald Toussaint, que realmente fez mudar o jogo. Mas até aquele momento, no começo do quarto,
o jogo tava 13-12, se eu não me engano, pra gente. Então, assim, a gente tava até na frente do placar. Então, fica aí essa menção, é que o time realmente jogou muito bem naquele jogo diante das dificuldades. E rapidamente, sobre 2018, é o famoso jogo da demissão por justa causa do Xavier Greenbow, aquele maldito. Muito puto Ótima daquele jogo. lembrança, agora. Meu Deus, é verdade, bicho. Eu não lembrava, que ótima lembrança. É exatamente esse jogo, meus amigos. Esse jogo, impressionante. Aquele lance, pelo menos das memórias recentes dos últimos 5 anos, foi talvez o lance que eu tenha ficado mais puto, porque aquilo ali não tem explicação, não. E também teve um lance bastante curioso, que os amigos com certeza vão lembrar, foi o jogo do touchdown do Villanueva, no passe do Boswell, no fake field goal, que enganou todo mundo, inclusive a gente também. Esse lance aí também ficou marcado. Acabamos perdendo o jogo, realmente a interceptação lá do Shelby, mas também não tenho memórias muito tristes desse jogo, não. O jogo que eu realmente tenho memória muito triste é dos playoffs de 2011. Ali, meu amigo, ali foi de partir o coração. Essa do Greenbow foi... Meu Deus do céu, foi... A gente já não gostava muito dele. É aquele momento de agora eu se consagro para o cara basicamente na endzone. Não sei o que ele queria fazer buscando contato. Sofrendo fumble pra gente perder a posse de bola. É inacreditável mesmo. Enfim. Muitas carreiras já foram destruídas nesse confronto, rapaz. Muitas histórias. Sobre 2011, Danilo, que é o jogo talvez tenha marcado boa parte dos ouvintes, o pessoal que acompanha Bicho, nessa última... esse é o jogo que toda vez que alguém mencionar Steelers e Broncos, a transmissão vai mostrar. Esse não tem jeito, bicho. Já tá marcado pra sempre. A própria ESPN faz um favor de sempre, quando tá reprisando grandes lances, mostrar o Everaldo Marques gritando pra ganhar o jogo. Eu adoro. Essa narração tá na abertura do Fumble na net, bicho. Eu faço questão de esquecer qual jogo é toda vez. E aquele jogo, uma coisa que também ficou muito marcada, na verdade, foi a surra que o Ike Taylor levou do Demaryius Thomas. Foi um negócio impressionante. O Ike Taylor, para os ouvintes que talvez não tenham pego muito ele nos Steelers, o auge dele, ele era um ótimo cornerback. Era um cara que só não era falado entre os melhores cornerbacks da liga, pelo menos um top 10, porque ele tinha mãos de pedra. Ele realmente tinha mãos de pedra. A interceptação do Ike Taylor era uma coisa raríssima, mas ele realmente era um ótimo cornerback. E naquele jogo, se eu não estou enganado, o Demaryius Thomas ainda era rookie naquela temporada. O Demaryius Thomas, ele simplesmente surrou o Ike Taylor. E nessa última jogada, a jogada mais famosa foi justamente uma cobertura do Ike Taylor, que ele perdeu na corrida para o Demaryius Thomas e simplesmente não conseguiu alcançá-lo. O Ryan Mundy também não fez nada para ajudar a defesa naquele lance, mas enfim, fica aí essa menção de que realmente o Ike Taylor levou uma verdadeira surra do Demaryius Thomas. O Demaryius Thomas era segundanista, na real. Não tinha... Era Ryan Clark, que toda vez que tinha jogo em Denver não podia viajar, né? O próprio ia citar esse fato agora. O Ryan Clark, ele tem Anemia falciforme, é? Isso, exato. Eu sei qual é. Isso impedia ele de jogar em Denver por conta da altitude. E nesse jogo, o Ryan Mundy fez dupla de safety com o Polamalu e o Tebow fez o que fez, pintando a miséria na secundária. Em cima do Ike Taylor, o Ryan Mundy, o William Gay também jogou naquele dia. Esse lance do Ike Taylor, inclusive, que o Germano comentou agora, que o Demaryius Thomas realmente deu chega para lá, até hoje o Ike Taylor tá perdido com isso, gerou até fortes cornetas do James Harrison ano seguinte. Ele e o Ike Taylor não se batiam muito por conta dessas duras críticas que o Harrison fez pro Taylor por conta daquele jogo, falou que a culpa foi dele mesmo, que a gente perdeu, enfim. Ficou, querendo ou não, o Mike Taylor foi de fato um cornerback 1 do Steelers entre 2000 e 2010, mas até hoje é inevitável a gente não lembrar dele nesse sentido. E esse jogo, ele teve toda essa mística do Tebow
como as meninas muito bem comentaram, o Broncos, eu lembro do Broncos daquele ano, foi assim, uma virada, foi quase um milagre pro Broncos já estar nos playoffs. E era Foi um milagre, né? Era aquela Tebow-mania, todo mundo se ajoelhando, o Tebow sempre muito religioso, enfim, é uma He is a febre. player. He is a baller. He's a playmaker and a shot caller. All he does is win. All he does is win. Era uma febre, e então todo mundo ansioso, porque era o Dick LeBeau na época, o coordenador defensivo do Steelers, e o Dick LeBeau era muito conhecido por literalmente maltratar quarterbacks que não tinham muita experiência, quarterbacks novos. O Dick LeBeau ficou muito famoso por conta disso, principalmente por ter tantos jogos contra o Browns constantemente apostavam em quarterback. Então, criou-se essa mística e realmente o Dick LeBeau contra quarterbacks novos era assim, uma certeza que não ia render. E aquele dia o Tebow lançou para mais de 300 jardas. Foi assim que até hoje a defesa dos Steelers, que vinha de um Super Bowl, perdeu para o Packers, então era o atual campeão da conferência americana, a defesa basicamente era a mesma, a defesa tinha toda a sua base, por mais que já fosse mais experiente para a cidade avançada, a defesa titular, podemos dizer, estava mantida, e o Tebow foi lá e lançou para mais de 300 jardas naquele dia. Foi realmente incrível. Acho que nem o Tebow acredita nisso, né? Provavelmente. Dali, provavelmente, o próximo jogo dele em alguma Major League é em beisebol, quando ele subir nos Mets, porque acabou, né? Eu lembro de um dos touchdowns, foi o primeiro, foi pro... As meninas podem me corrigir, por favor, acho que foi contra o Brandon Marshall, que quando o Tebow lançou esse touchdown pro Brandon Marshall, eu já fiquei assim, meio chocado, e todo mundo do Steelers também ficou meio chocado em como foi que aquilo aconteceu, como foi que o Tebow conseguiu acertar um passe daquele. Ficou todo mundo meio assim, e o resto do jogo foi só história. O Tebow realmente superou. Eu lembro, eu tenho eu vi esse jogo, assim, tem relativamente pouco tempo, eu não vi ele na época que passou ao vivo, né? Imagino que tenha sido muito emocionante, mas eu lembro, na hora, se eu não me engano, que ele lançou o passe pro Demaryius Thomas, que, se eu não me engano, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? E eu olhei, e a expressão dele, assim, parece que ele mesmo não estava acreditando naquilo. Eu acho que aquele jogo, assim, eu não tenho Nem dúvida, o deve ser uma referência na carreira dele, sem sombra de dúvida. A maior maluquice é que depois a gente ficou sabendo que os Broncos nunca tinham nem treinado aquela jogada. Era uma outra jogada que eles fizeram uma variação ali na sideline, porque eles viram que todo mundo... ninguém desceu, né? Fecharam totalmente o box e não foi ninguém para cobrir o fundo do campo. E aí foi uma jogada, tipo, muito improvável de acontecer. Muito, muito, muito. O primeiro touchdown do jogo, se eu não me engano, foi pro Ed Royal. Nossa, Ed Royal. Jesus. Tá aí um nome que faz tempo que eu não ouço. Na verdade, eu acho que qualquer coisa que mudasse, qualquer pontinho que mudasse nesse jogo, os Broncos não ganhariam. Não era não era um time tão forte, não tinha um quarterback que era... que não era realmente ele é Deus e tudo mais. Eu participo da religião do Tebow, mas como quarterback mesmo, ele era muito... É porque eu não posso falar, né, nada desfavorável ao Tebow, senão a minha religião pode me banir, então... Mas assim, era muito improvável os Broncos ganharem. Eu já vi vídeos da própria galera de Denver comentando sobre esse jogo e como ninguém basicamente acreditava. O pessoal foi assistir porque eram os Broncos jogando nos playoffs e foi para os playoffs com 8-8. Aquele jogo que você vai assistir só por assistir mesmo, porque provavelmente o time ia perder, porque ele estava jogando contra os Steelers e tudo mais. E aí a descrença se transformando em alegria ali no final do jogo. Na verdade, ao longo do jogo, as pessoas começaram a ficar mais atentas, né? Porque os Broncos abriram uma certa vantagem, né? Durante a partida, e depois os Steelers buscaram.
se eu não estou enganada, foi isso, né? Acho que os Broncos abriram alguns pontos e os Steelers conseguiram empatar. Isso. No finalzinho. Então, era uma descrença muito grande da própria torcida mesmo. Ninguém botava muita fé. Não é? As pessoas gostavam do Tebow e tudo mais, mas ninguém acreditava tanto nele assim. E muito menos ali naquele primeiro ano como titular e tudo mais, jogando snaps consistentes pela primeira vez na carreira. Então, acho que foi um jogo que marcou muito a torcida por causa disso e por causa realmente da improbabilidade e também pelo Tebow já ter tido outros jogos em que ele conseguiu fazer um milagre no final. Tem alguns jogos durante a temporada regular que os Broncos estavam perdendo de muito e aí ele foi lá e o time buscou e por mais que ele não fosse um jogador de nível de NFL, ele era um líder de nível de NFL, então ele tinha essa característica de fazer o time estar ao redor dele e aí acabou que a defesa dos Steelers mordeu o play action e montou uma das jogadas mais icônicas da história dos Broncos, mesmo sendo o Tim Tebow passando a bola, não tem como dizer, não tem como não colocar entre as principais jogadas da história ali, não no nível do helicóptero, né, mas ali perto. E eu acho que pra gente, assim, pra torcida do Broncos, foi a gente foi do céu ao inferno muito rápido, porque foi um jogo maravilhoso contra os Steelers e um jogo na sequência horroroso. Sim, eu nunca nem vi esse jogo porque eu não sou obrigada. Eu assisti os dois, só que me indicaram assistir na ordem inversa. Então eu vi primeiro do Patriots, onde a gente perde, e depois eu vi o do Steelers. Mas eu sinto que, assim, pra torcida, a memória desse jogo do Steelers, ele tá muito mais aceso, assim, foi muito mais marcante tudo que ele fez nesse jogo, né, do que o sofrimento da derrota, porque foi um jogo muito, muito especial, eu acho, para a carreira dele, e justamente para isso que você falou, da persona que ele representava no time, né, além do jogador, além do QB, da figura que ele significava para o time, esse jogo representa exatamente isso. E também tem a questão de que um jogo em que você perde de muito, esperando perder de muito, ele não vai te marcar tanto assim, você tá esperando já. Agora, um jogo que você não espera nem um pouco ganhar e o time vai lá, batalha até o fim e ganha de uma forma espetacular, um touchdown de 80 jardas na primeira jogada da prorrogação, isso aí não tem como não marcar. Marca muito, muito, muito a torcida. E só corrigindo, realmente, eu não me confundi, não foi o Brandon Marshall, como a Ana Luísa indicou, foi o Ed Royal, não o Brandon Marshall, que fez aquela grande recepção. Eu conferi aqui, ele teve 155 jardas nessa temporada, tá? Só queria deixar isso aqui, essa informação. Eu fui puxar, eu não sei porque eu fui ver as estatísticas desse jogo ainda, mas aí me chamou a atenção e me lembrou disso. O time ele realmente teve mais 300 jardas, isso aí já era informação, eu lembrava bem, ficou marcada na época, mas eu não lembrava que ele tinha conseguido 316 jardas em apenas 10 passes. Pra você ver como são as coisas. Em 10 passes o time conseguiu 316 jardas, 10 passes completos. Que coisa, viu? Que loucura, mas vamos virar um pouquinho, vamos colocar um sorriso no rosto do torcedor dos Steelers. Começar com Coitado você, do torcedor Germano. dos Steelers. Força, torcedor dos Steelers. Pois é. Momentos difíceis para todos nós. Germano, começa com você. Aí eu tenho que dizer, olha, nem precisa mandar força, porque isso aí a gente precisou no episódio contra o Patriots. Hoje tá tranquilo. Fale por você, Germano. Não tá tranquilo, não. Mas, por favor, traga memórias positivas pra gente. Bom, eu destaco 2 jogos, então. Primeiro, a final da conferência de 2005, tá? Ele é um jogo muito esquecido, é um jogo pouco lembrado, na verdade, acho que é uma melhor definição, porque daquela temporada, daqueles playoffs, todos lembram do jogo contra o Colts. O famoso jogo que a gente comentou nos episódios passados, o famoso jogo do fumble do Beres, do tackle salvador do Big Ben, do erro do field goal lá do Vanderjack, enfim. Esse realmente é o jogo mais lembrado. Inclusive, claro, o Peyton Manning também estava envolvido. Mas as pessoas esquecem que esse jogo contra o Colts foi o divisional e não a final de conferência. A final de conferência foi, na verdade, na outra semana contra o Denver Broncos,
onde nós acabamos ganhando por 34 a... Eu não lembro quanto é que foi, quantos Broncos fizeram, 17. 17, pronto. É um jogo que é pouco lembrado, ficou na sombra, digamos assim, desse jogo contra o Colts, mas gostaria de destacar que foi uma vitória nossa, um jogo importante que nos fez ir para o Super Bowl durante durante o ano que a gente conquistou o nosso 5º anel. E mais recentemente, que é um jogo também muito marcante, o de 2015, no qual nós ganhamos dos Broncos em uma virada espetacular, onde fizemos 21 pontos sem resposta do Broncos no segundo quarto. Eu lembro muito bem desse jogo por algumas razões. Primeiro porque a gente jogou muito mal o primeiro tempo, principalmente a defesa. Levamos um verdadeiro baile do Lagostão, do Brock Osweiler. Só pra vocês verem o nível, né? Pois é. E realmente, assim, foi absurdo demais. Eu lembro que no último touchdown do Broncos, no primeiro tempo, eu acho que foi do Demaryius Thomas, simplesmente um passe rápido para ele na lateral, ele dá um stiff arm, assim, estrondoso no DB, e cai no chão e ele entra pro touchdown. Ali, basicamente, eu olhei pra TV e falei, meu Deus do céu, o jogo acabou, não é possível. Só um parênteses para apontar quem era o DB. Antoine Blake. Pronto, pode continuar. Ótima memória. Ótima memória. Tinha que ser. Enfim, mas no segundo tempo, graças a Deus pra gente, né, nós conseguimos a virada. Mas eu só queria destacar mais uma coisa do jogo, que foi a verdadeira aula que o Antonio Brown deu em cima do Chris Harris Jr., que era um dos melhores cornerbacks do NFL. Não cedia um passe para touchdown desde 2013. E o Brown simplesmente terminou o jogo com 189 jardas e 2 touchdowns. Eu lembro que eu estava até num grupo, um grupo que eu tenho no WhatsApp, tem alguns amigos que acompanham a NFL, do glorioso Orkut, e na época estavam comentando sobre quem seria o melhor wide receiver da NFL, e depois desse jogo todos pararam e realmente disseram, não, o Antonio Brown é o melhor, não tem o que fazer, ele realmente é muito monstro. Enfim, é um jogo que eu tenho na memória, é uma memória muito boa, e fica aí essa menção para esses 2 jogos. Olha, é muito boa para você, porque, assim, de todas as memórias amargas que o Osweiler deixou para mim, né, e para todo mundo que teve o azar de cair nas mãos dele, essa para mim é uma das piores, porque foi você comentou isso, da diferença do primeiro para o segundo quarto. Eu não sei se vocês lembram, mas foi a segunda semana seguida que o Broncos tomou uma virada, assim, horrível. Ele tinha tomado uma virada do Raiders na semana anterior, não vou lembrar de quanto agora, e tinha sido uma virada, assim, estilo apagão mesmo, e aí na semana seguinte, o placar no intervalo 27-13, e a gente passou o segundo tempo todo zerado e perdemos uma virada horrível. E realmente, várias aulas. Teve também uma interceptação do Shazier que foi muito legal. Enfim, é um dos jogos, assim, realmente não foi legal. Para a gente não foi legal. Eu também só posso comentar mais desse jogo, né? Porque o de 2005 eu imagino que tenha sido muito marcante para os Steelers, mas eu não assisti, não acompanhava na época. Mas, assim, realmente, esse do Antonio Brown, basicamente ele dominou o jogo todo e ele colocou o time dele, deu a vitória pro time dele. E não é um jogo, assim, que me marque tanto, porque foi numa temporada feliz pro time, né? Foi um ponto triste numa temporada feliz, então não posso dizer que eu sinto tanto esse jogo quanto, não sei. Acho que esse seria o jogo, o pior que eu já vi entre os 2 times pro meu lado, né? Mas não sinto tanto assim. Esse jogo de 2015, os amigos que acompanham nossos programas sabem como eu sou um verdadeiro fã de jogos no Heinz Field no final da tarde. Eu gosto muito. E esse jogo contra o Broncos é um daqueles jogos de segundo horário do domingo que ficam marcados. Eu não sei o que é que tem nesse segundo horário do Steelers que proporciona tantos jogos históricos pra gente. E eu lembro, esse jogo teve o NFL Sound Effects no início, uma conversa do Mike Tomlin com o Big Ben. O Mike Tomlin falando que se o Big Ben ganha o cara ou coroa, quer que o Big Ben selecione receber com a bola.
E aí o Big Ben questiona pra ele, mas você quer que a gente receba a bola contra a melhor defesa da NFL pra começar o jogo? Aí o Mike Tomlin fica calado e só fala pra Big Ben, eu tenho você, vamos lá. E aí... sound effect, até hoje, quando tem algum grande momento do Mike Tomlin, ele falando isso pro Big Ben no dia, e o Germano comentou, foi inicialmente bem complicado de partida, o Emmanuel Sanders com a famigerada lei do ex, sozinho, anotando um touchdown, e o Emmanuel Sanders falou, já vinha um pouco queimado com a saída do Steelers, que não foi das melhores, então ele estava realmente com muita vontade de fazer aquele lance e conseguiu. E o Steelers não estava com uma reação muito boa, enfim, o Broncos realmente dominou o primeiro tempo. E o segundo tempo é o que a gente costuma sempre falar, principalmente na época do Todd Haley, que o Todd Haley era muito teimoso, e a gente sempre falava que nesses momentos tem que dar a bola para os seus playmakers, para os seus jogadores, não adianta ficar inventando como o Todd Haley muitas vezes fazia. E a partir do momento que o ex-campeão de 84 ele começou a se envolver mais no gameplay, no jogo naquele dia, realmente o ataque dos Steelers andou muito bem em campo, a torcida despertou, teve a interceptação do Ryan Shazier, enfim, foi um jogo que realmente eu guardo com muito carinho até hoje, é um dos jogos que eu sempre vejo o replay. Mas nesse jogo teve um lance que a gente vale lembrar, que muita gente não lembra, que foi o do Shamarko Thomas. Toperinha. Toperinha. Os amigos vão saber o Toperinha. Que Shamarko Thomas jogou nos Broncos, hein? Olha aí, as coincidências. O Toperinha. Meus pêsames. Teve um lance, um retorno de punt do Broncos, que o Shamarko Thomas, por alguma razão, tocou na bola. E não era para ele ter tocado na bola. Quando ele tocou a bola ficou livre. Não lembro exatamente como é que foi, mas ele fez alguma besteira. A bola tocou nele, ele fez alguma coisa, ou ele não fez o tackle. Não lembro agora muito bem, mas foi o seguinte, a bola tava rolando dentro de campo, e aí ela ia parar dentro de campo, ela não ia sair. Aí o Shamarko Thomas simplesmente chegou do lado da bola, tocou nela e saiu. Levantou e ficou olhando pro nada, exatamente. Foi isso que aconteceu. E aí o jogador do Broncos, muito inteligentemente, pegou a bola e saiu correndo para anotar o touchdown. O problema, esse lance não foi validado, porque os jogadores do Broncos, assim, muito naturalmente, foram entrando em campo, porque pensou que o lance já tinha morrido. Então o ataque do Broncos já foi entrando. E aí acabou anulando. Eu lembro disso. O que seria um provável touchdown. Teve isso mesmo. Podia ter sido. Foi quando foi, eu acho, se eu me lembro bem, foi num momento assim, que o jogo tava bem morto. E aí teve isso mesmo. Foi um punch, tipo, de umas 60, 70 jardas, que ele retornou, só que foi anulado, e seria o punch seria o touchdown do empate, né? O jogo ficaria bem, muito, muito, muito equilibrado, o jogo tava bem pegado realmente. O placar foi todo momento apertado, então seria para mudar o momento do jogo. Então o Shamarko Thomas teve esse livramento, e acho que ali foi a gota d'água do Steelers, que depois chutou, ele virou um andarilho, passagem até pelo Broncos. Mas enfim, realmente esse jogo foi, fora isso, foi muito, muito, muito marcante por toda a pressão, por tudo que ele envolveu naquela época, que o Steelers estava disputando ainda a vaga nos playoffs, e o Broncos, um dos melhores times até então na temporada. O Steelers usou dessa mística do segundo horário do Heinz Field do domingo para poder vencer a partida. Tem um ponto legal desse jogo também, pro lado de vocês, que os Steelers, essa partida foi a única que um adversário marcou 30 pontos nessa defesa. Nenhum outro adversário conseguiu chegar aos 30, teve um 29 aqui, mas fora isso foi tudo abaixo, e foi realmente um jogo em que o Antonio Brown colocou embaixo do braço e venceu para os Steelers e conseguiu a virada e tudo mais. Imagino que tenha sido muito, muito bacana de assistir mesmo do outro lado.
Só E hoje lembrar dessa figura é que não é mais muito positivo. o ex-camisa É, 84. realmente. Ex-camisa 84, vamos lá. E fazendo uma ponte para 2005, com esse jogo, há uma conexão entre essas duas partidas. Como a gente comentou, o Steelers realmente estava perdendo feio no intervalo, estava jogando mal. E na época, o Joey Porter, ele era treinador de outside linebackers. O Joey Porter, ele jogou no Steelers em 2005. Ele estava na defesa do Steelers em 2005. E o pessoal, há relatos, ao longo depois da semana desse jogo de 2015, que o Porter ele deu um discurso que inflamou o time. E em 2005, depois do jogo dessa vitória contra o Colts, antes da final de conferência, o Porter também deu um discurso que inflamou o time. O Porter ele é de Colorado e na sua adolescência ele foi baleado lá, enfim, parte da sua origem é marcada por isso. E aí tem vídeo na internet depois desse jogo contra o Colts em 2005 do Porter gritando aquele tradicional "They shot me in Denver, they shot me in Denver", para instigar todo mundo que tem que vencer o jogo, que é uma vingança. Seria uma vingança para ele contra a cidade de Denver por alguma razão, por ele ter sido baleado lá. Nesse jogo de 2015, Porter, como técnico, fez um discurso também no intervalo do jogo para estar inflamando o time. Provavelmente pode ter falado a mesma coisa, não sei. Mas o Porter tinha essa mágoa muito, muito forte na vida com o Denver por conta das suas origens, enfim, por conta de sido já baleado lá. Então, teve essa conexão. Esse jogo de 2005, como o Germano falou, é um jogo que não é muito lembrado, mas que deveria. Tem aquela tradicional comemoração do Big Ben, também fazendo como se fosse um monte de tiro com a mão, enfim, uma comemoração que ficou até um pouco marcada na época pro Big Ben, que jogou muito bem naquele dia. Foi um jogo até um pouco mais fácil do que se imaginava pro Steelers, então fica essa conexão entre os dois jogos. Era o Jake Plummer, que era o quarterback dos Broncos nessa Era o Jake época? Eu acho Plummer. que era, né? Era o Jake próprio. Plummer. The Snake. Jake the Snake é um histórico de quarterbacks do Broncos, meu Deus, uma coisa lendária que se a gente começar a entrar, vamos longe. Ô Danilo, só uma última coisa sobre esse jogo de 2005. O nosso queridíssimo Mike Taylor teve uma interceptação. Tá vendo como a conexão volta, Germano? Tá vendo você? Exatamente. Cara, em um jogo você comenta que o cara era mão de pedra, no outro jogo tem o quê? Interceptação, rapaz. Tudo que vai e volta, Germano. Menos os drops de Xavier Greenbow, mas pelo amor de Deus, vamos passar desse ponto. Vocês têm mais fatos que vocês gostariam de compartilhar aqui com o amigo ouvinte? Não, acho que desse histórico, acho que a gente passou aí os momentos, né, bem marcantes que a gente tem. Acho que são confrontos bem interessantes, disputados, e tô animada para ver aí o que vai acontecer na semana 2, né? Se a gente realmente tiver semana 2 quando a gente tá esperando, né? Mas acho que vai ser mais um jogo interessante. Só é uma pena que não vai ser em casa. Sim, eu também não tenho mais nada a adicionar, não. Foi bem interessante relembrar essas partidas históricas e tudo mais. Até alguns jogos que talvez eu assista esse jogo de 2005. Vou pensar no assunto. Mas eu realmente não tenho mais muito o que falar. Eu acho que é isso mesmo, e esperar que a gente tenha um confronto na semana 2 que seja legal e que, apesar de provavelmente não sei como vai ser a questão de torcida e tudo mais, é um jogo fora de casa pro lado de Denver, né? Então eu prevejo um confronto bem, bem complicado, mas vamos tentar, né? Eu tenho uma curiosidade dos Steelers, isso aí não envolvendo jogo, envolvendo história mesmo, Steelers e Broncos. O ídolo do Big Ben é o John Elway.
o ídolo de infância do Big Ben. O Big Ben sempre gostou muito do estilo do John Elway. O Big Ben usa a camisa 7 por conta do John Elway. Isso aí ele sempre comentou. Então fica a curiosidade aos amigos ouvintes que não sabiam dessa história. Ainda que John Elway não seja um dos membros da famigerada lista de quarterbacks saídos do oeste da Pensilvânia, né? Que essa é absurda. Enfim, recentemente o que conecta essas duas franquias, acho que o Emmanuel Sanders é uma figura marcante tanto para Steelers quanto para o Broncos. O Sanders foi um membro importante da renovação do ataque dos Steelers, saindo daquela geração do Hines Ward e do Santonio Holmes para entrar nessa geração recente, que estava marcada até agora pelo senhor 84. E tem o Mike Munchak, que foi a polêmica do Mike Munchak. Eu nunca vi um técnico saindo de Pittsburgh ser tão sentido para ir para Denver, para ficar com a família. Tem o Mike Munchak. Eu fico muito feliz que a filha dele queira morar em Denver, para ele poder ficar perto dela, e foi muito bacana. Eu gostava bastante do nome dele, até para head coach, que ele entrevistou para head coach, né? Mas aí acabar com um outro head coach mais ele foi muito, muito bacana para Denver. Tem um nome menor, né? Mas tem o retornador dos Broncos, que é o Deontay Spencer, que passou a pré-temporada com os Steelers, né? Saudades, inclusive. O Mike Tomlin se arrependeu de ter dispensado ele na primeira semana. Na verdade, logo depois, né? Que os reportes na época indicavam que Mike Tomlin ia trazer ele de volta em algum momento, mas aí o Broncos acabou pegando o jogador no período de waivers, e de outra espécie seria com certeza um jogador muito útil no retorno do special team do Steelers na temporada passada. Boa lembrança. Maria, um time que não tem ataque, você tem um retornador que melhora a tua posição de campo, porra. Sim, com a chegada do Deontay Spencer, na verdade, para Denver é um pouco mais marcante que talvez para outros times, porque tinha muito tempo que Denver, a Lu vai saber falar bem, tem muito tempo que Denver estava buscando uma solução para essa posição. Tiveram nomes horríveis, o Isaiah McKenzie, que está nos Bills hoje, teve 6 fumbles numa temporada em retorno de punch. E aí você vem de muito tempo que os Broncos não tinham um retornador, e aí você coloca o Deontay Spencer ali para receber punch, kickoff, e ele retorna sempre um pouco além do touchback, e ele ainda não quebrou nenhuma para TD, mas toda vez parece que ele vai conseguir. Realmente é uma posição, né? Não tem sido um ponto de muita felicidade aí pra gente, mas eu acho que realmente foi um achado, né? Foi uma escolha muito bem sucedida do time, e eu acredito que de tudo que a gente teve aí nos últimos anos, ele sem dúvida é o melhor, né? Eu acho que a gente não teve nem de perto alguém com tanta que possa entregar tanto quanto ele. Então é muito consistente, né? Muito consistente. Eu acho que os dois, né? Os dois que vocês citaram, tanto o Spencer quanto o Sanders, né? Os dois tiveram uma carreira muito, muito boa, uma passagem muito boa pelo time. O Sanders, inclusive nos confrontos de Broncos e Steelers, apareceu muito bem. Tem alguns TDs aí históricos nos confrontos, então acho que são dois nomes que fizeram bem aí para os dois times. E teve também aquela troca em 2019, né? Eu tô até pensando alguns anos. A famosa troca do Devin Bush, exato. Sim, esse também é um ponto que, na época, assim que acabou o primeiro dia do draft, a torcida dos Broncos ficou muito chateada com a troca, porque ninguém esperava que os Broncos iam pegar um tight end. A gente acabou pegando o Noah Fant na pick 20, mas acho que assim que acabou a segunda rodada, o torcedor dos Broncos ficou mais calmo, porque aí usou a pick e voltou para pegar o Drew Lock, então meio que o Devin Bush se transformou em Noah Fant e quase o Drew Lock, né, porque rolou um trade-up ainda, mas é outro ponto que deve unir os times por muito tempo, algo que sempre vai ter uma comparação, né? O que gerou para cada lado. E ainda teve uma escolha esse ano que foi
baseada nessa troca, né? Na escolha de terceira rodada. Eu não sei qual dos 3 jogadores que a gente pegou, 3 jogadores em terceira rodada esse ano, eu não sei exatamente qual foi. Eu acho que foi o Lloyd Cushenberry, que deve ser o center titular dos Broncos esse ano. Então, é uma troca que vai sempre voltar, assim. O que gerou para cada lado, né? Foi ele sim, só pra confirmar. Foi ele sim. Boa. Perfeito. E nessa temporada tem um jogador que acabou de sair do Steelers, e eu esqueci o nome. O nosso, que era Tyrande 2 de ano passado, que a gente pegou O de Seattle. Nick Vanette. Nick Vanette, perfeito. O contrato ficou só por um ano aqui, expirou o contrato, o Steelers não renovou, até porque alguém ia acabar não renovando e ele foi para Denver. Então é isso, gente. Acho que podemos fechar esse programa por aqui. Vou agradecer bastante a presença de vocês, Ana, Luísa. Pedir para vocês deixarem suas considerações finais e deixar o recado aonde as pessoas encontram você. Novamente vamos para a ordem alfabética. Ana Luísa Figueiredo, muito obrigado pela sua presença. Valeu, muito obrigada a vocês pelo convite, pelo espaço para falar sobre o Denver Broncos, foi muito bacana, gostei muito da conversa. E vocês podem me encontrar no @MaiorHighBrasil, em primeiro lugar, e tanto no Twitter quanto no Instagram, e também na minha rede social particular, Ana Luísa F7. É isso aí, muito obrigado, foi legal demais. Muito bem, Luísa Lara, muito obrigado também pela sua presença no Black Yellow Brasil, onde as pessoas encontram você pela internet. Bom, gente, obrigada também. É muito legal participar. Agradeço aí em nome de todo mundo lá do Broncos Brasil. Vocês podem me encontrar na página, né, Broncos_BR, a página do Broncos Brasil. E o meu pessoal é LUH_Lara 14, é o meu Twitter pessoal. E agradeço muito o convite, acho que é uma iniciativa muito bacana revisitar esses confrontos tão históricos aí para os dois times. É isso, muito obrigado. Germano Coutinho, suas considerações finais? Bom, primeiro agradecer as convidadas, agradecer a participação, claro. E quanto às minhas considerações finais, eu vou deixar a menção de que, caso tenha temporada, até porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, mas enfim, mas caso tenha, no nosso confronto talvez ele seja bem interessante, porque a gente vai ter um ataque muito jovem dos Broncos, comandado pelo Drew Lock, pelo Courtland Sutton, pelo Jerry Jeudy, a escolha de primeiro round desse ano, contra uma defesa e principalmente uma secundária muito boa. Nós temos o Minkah Fitzpatrick, o Steven Nelson, enfim, temos o Joe Hayden, temos o Mike Hilton, enfim, uma secundária que realmente foi muito boa, foi muito bem nessa última temporada. Então fica essa menção aí para que, se existir temporada, nós teremos um baita de um confronto. Com certeza. Sim. Ricardo Rezende, suas considerações finais para o episódio de hoje. Despeça-se da nossa audiência. Uma satisfação o episódio hoje. Como sempre, muito legal estar recuperando esses momentos contra nossos adversários dentro da AFC. Ainda mais o Broncos, que tem tantas histórias nos últimos anos para a gente poder estar compartilhando. Obrigado muito às nossas convidadas pela participação. Foi muito, muito, muito legal recebê-las na nossa casa. Portas estão sempre abertas para sempre que quiserem, enfim, dar sua contribuição conosco. Estamos aqui. Considerações finais o convite para seguir nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter, principalmente, a gente está fazendo umas threads bem legais nas últimas semanas. Então, a gente recuperou um pouco para vocês sobre os jogadores que foram mais bem pagos na história dos Steelers na última semana. Foi um trabalho de pesquisa bem legal. Também algumas curiosidades sobre a cidade de Pittsburgh. Então, a gente recuperou alguns cenários de participação da cidade de Pittsburgh em videogames. E no dia do rock a gente também comentou sobre grandes shows que tiveram no Heinz Field e no Three Rivers Stadium. Então, a gente está procurando alimentar essa off-season que está mais parada do que nos anos anteriores, com algumas dessas curiosidades, e contamos sempre com o retorno de vocês, ouvintes, saber como é que a gente pode animar e movimentar ainda mais a off-season. E é isso. Um grande abraço para todos e até a próxima.
Recentemente, na verdade, hoje a gente está gravando no dia 21, no dia 19, agora completou um ano que eu tive em Pittsburgh, então relembrar é só o que está acontecendo aqui nesse perfil. Mas enfim, vamos fechar esse programa, lembrar vocês, como o Ricardo disse, acompanhar as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Telegram, BlackYellowBR, famonanet.com.br/BlackYellowBrasil, você encontra nosso podcast, produção de texto que a gente está por lá. Você encontra o Broncast, que é um podcast que tem a parceria do pessoal do Broncos Brasil, e continua acompanhando a gente, que tem muita coisa ainda. A gente deve estar voltando nos próximos episódios para o trilho da temporada. Esperamos que tenhamos temporada com todas as condições de segurança possíveis, né? Eu acho que não vai ter muito o que fazer, né? Vai empurrar de qualquer jeito. Enfim, a gente discute se vai ter ou não temporada em próximos episódios. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Most tax pros leave a message. It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel. Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break. Switch to a TurboTax Live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice.